galerinha, tudo bem? Então, agora a gente vai ver sobre variação de temperatura. O que é variação de temperatura? Pessoal, por exemplo, um líquido. Eu quero aquecer um leite para mim fazer um Nescau. Quando eu coloco no micro-ondas esse leite, ele está a 2 graus Celsius, porque ele estava na geladeira. E aí, após isso, eu coloco lá 1 minuto no micro-ondas e ele acaba saindo a 80 graus Celsius. O que eu tive? Eu não tive uma variação de temperatura? Eu não coloquei ele, então, a 2 graus Celsius e eu tirei ele a 80 graus Celsius e em um curto período ele teve uma variação de temperatura? Qual foi essa temperatura que variou? Pessoal, então a gente precisa ver que variação de temperatura é quando eu tenho uma temperatura inicial e uma temperatura final. Então, por exemplo, aqui eu coloquei para vocês a variação num dia. Então, olha só, às 15 horas no meu dia, ele estava a 16 graus Celsius, tá? E às 21 horas, estava a 7 graus Celsius. Aumentou ou diminuiu a minha temperatura? Diminuiu, certo? Qual foi a minha variação de temperatura aqui? A minha variação, primeiro eu vou simbolizar pelo meu delta. Delta de temperatura. Vou colocar a escala que ele está aqui pequenininho, ó. Então, variação de temperatura, aqui então está em escala Celsius. Então, variação de temperatura em escala Celsius. Qual foi a minha variação aqui? Se estava 16 graus e aí após baixou para 7 graus, aumentou ou diminuiu a minha temperatura? Diminuiu, certo? Então, a minha variação de temperatura aqui foi de 9 graus Celsius, não foi? Tá, só que aí, então, a minha temperatura inicial era essa. E a minha temperatura final foi essa. Ela aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então, aqui eu posso colocar o sinalzinho de menos. Então, em graus Celsius, eu tenho essa temperatura. Agora, eu quero transformar isso para Kelvin ou então para Fahrenheit. Como que eu devo fazer? Pessoal, não posso utilizar a mesma fórmula lá da variação de da transformação de temperatura, porque aqui eu estou falando de variação de temperatura e não apenas de transformação, ok? Quando eu utilizo para variação, a fórmula muda um pouquinho. Vem ver. Então, olha só, aqui eu tenho as fórmulas, né, de variação de temperatura. Então, é variação de temperatura em graus Fahrenheit dividido por 9, que é igual à minha variação de temperatura em graus Celsius dividido por 5. Então, aqui quando eu tiver uma variação de temperatura em graus Celsius e eu quiser transformar em variação de temperatura em Fahrenheit, eu utilizo essa fórmula. Já se eu tiver a minha temperatura, minha variação de temperatura em graus Celsius, eu quiser transformar em Kelvin, eu vou utilizar essa fórmula aqui, que é variação de temperatura em graus Celsius, ela é exatamente igual à minha variação de temperatura em Kelvin. Vamos colocar isso na prática para nós ver como é que fica? Olha só, eu havia comentado com vocês antes ali que no meu dia havia variado menos 9 graus, ok? Então, diminuiu a minha temperatura da tarde para a noite. Eu quero transformar isso em variação de temperatura Kelvin. Olha só, vamos copiar aqui delta T de Celsius igual a delta T de Kelvin, ok? Eu tenho aqui a minha variação em Celsius, então fica menos 9 graus Celsius, que é igual à minha variação de temperatura em Kelvin, ok? Então, aqui, se é igual, gente, fica a minha variação de temperatura em Kelvin, vai ser a mesma coisa em temperatura Kelvin. Pessoal, esse menos aqui da frente quer dizer que diminuiu a minha temperatura com o passar do tempo, tá? Então, gente, é exatamente igual. A minha temperatura, a minha variação de temperatura Kelvin é exatamente igual à minha variação de temperatura em graus Celsius. Já para mim transformar em graus Fahrenheit,
Olha só, vamos copiar a fórmula. Delta, temperatura Fahrenheit, dividido por 9 é igual a delta T Celsius dividido por 5. Olha só. Então, aqui eu tenho em Celsius, eu vou substituir aqui. Delta, temperatura Fahrenheit, dividido por 9, igual a... Qual que é a minha variação de temperatura? Menos 9, dividido por 5. Quanto que é 9 dividido por 5? 1,8, menos 1,8. Então, aqui a minha variação de temperatura em Fahrenheit, dividido por 9, igual. O que eu vou fazer? Multiplicação cruzada. 9 vezes 1,8 fica igual a 16,2. Então, a minha temperatura, minha variação de temperatura em Fahrenheit é igual a 16,2 graus Fahrenheit. Pessoal, viram como é diferente? Então, a minha temperatura, a minha variação aqui de temperatura em graus Celsius é essa. A minha variação de temperatura em Kelvin é também 9 kelvins. E a minha temperatura em Fahrenheit é essa. Pessoal, é importante a gente saber que não é a mesma coisa que transformação de temperatura. Sempre quando eu tiver numa questão, variou a temperatura inicial tanto e temperatura final tanto, é essa fórmula que vocês vão utilizar, ok? Então, beleza, galerinha, até mais!